Vem cá, viu, pessoal, tá gorda. A Britney! Oi, gente! Oi, gente! Ixi, mamãe! Dia! Boa tarde, boa noite, solzinho! Hoje eu tô aqui pra gente meter a mão na terra de novo. E adivinha? Vou falar de uma plantinha tão charmosinha, tanto pequena quanto grande, acho que todo mundo gosta dela. Já ouviu falar? Na pata de elefante? Vem comigo, a gente vai fazer um lindo replante dela e eu vou contar um pouquinho da história dela pra vocês. Ah, cabeleira! Essa aqui é a planta Beaucarnia recurvata. Isso, esse é o nome científico dela. Mas aí, como a gente é brasileiro, dá um jeitinho pra tudo, a gente chama de pata de elefante mesmo. Nem precisa perguntar o porquê, né? Ela fica com esse caulezinho pra fora e parece de fato uma patinha de elefante encostada na terra. Olha que coisa suculenta, tá? Porque assim como as suculentas, ela armazena água no caule dela para ajudar ela a passar por momentos de estiagem, né? Tanto que a rega dela é uma rega moderada, você não precisa exagerar, tá bom, na água e deixa o solo ficar mais sequinho assim para depois você regar de novo. Ela não precisa de solo úmido o tempo todo, não. Até porque ela é uma planta de sol pleno, então ela pode chegar até 5 metros de altura se você plantar no chão. E ela tem que pegar sol, é necessário, tá? Ela aguenta mesmo, ela fica bonita no sol, minha gente. Ela dá flores, tá? São as flores brancas, bem grandes, é muito perfumada. Essa planta ela é do México, por isso que ela aguenta esse clima mais tropical, mais seco, bons momentos sem chuva. Essa plantinha, ela tem um crescimento mais lento mesmo, então você não vai precisar ficar trocando ela de vaso sempre, tá? Então não se preocupa, vai trocando ela devagarzinho, acompanha o crescimento dela. Se preciso for, vai retirando as folhas que vão ficando secas, porque aí você vai ter sempre ela assim, ó, bem robusta, com os cabelinhos bem verdinhos e esse caule aqui só engordando. A propagação dessa planta, ela pode ser ou por estaquia, porque quando ela cresce muito, gente, geralmente ela cresce uma outra patinha assim de lado, ela bifurca. Então, essa bifurcação você pode cortar, isso se chama propagação por estaquia. E você corta essa estaca e enterra ela, e ali ela vai enraizando. Ou então, você também pode propagar ela pelas sementes das flores, que inclusive quando você propaga pelas sementes, ela tende a ficar com esse caule bem gordinho. A de estaquia, como você já começa com ela ali enterradinha no chão, ela vai ficar gordinha, mas não tanto quanto a plantada pela semente. Ou então você pode fazer uma decapitação na sua planta. Rick, pelo amor de Deus, não fale isso das bichinhas, não. Eu não vou decapitar minha planta, não. Não, gente, esse é outro processo de propagação. Inclusive, nas suculentas, é um dos processos mais eficazes que tem. Você acaba gerando duas plantas em uma. Você cortaria bem aqui assim, ó, na beirinha desse cabelinho. Esse cabelinho, se você enterrar, ele vai gerar outro caulezinho desse aqui, gerando uma nova planta. E essa batatinha que ficou, vão soltar novos cabelinhos e gera a sua segunda planta. Vamos replantar ela então? Ó, eu estou transferindo ela para este pote número 15. O pote número 15, gente, porque são 15 centímetros de diâmetro, tá? Assim como o pote 17 são 17, a cuia 21 ou o pote 21 são 21. Então por isso que a gente chama pote 9, pote 6, pote 15, é isso aí. Sempre bem furadinho, tá vendo? Tem que ter esses furos sempre, gente, não vacila. Não existe você plantar nenhuma planta em vaso sem furo, tá bom? Exceto se for no chão, aí você já sabe por quê. Então, vamos à terra sempre soltinha. Ela é uma suculenta, assim como toda suculenta e todas as outras plantas, eu acho. Gosto de terras mais soltinhas, tá? Aqui eu coloquei carvão nessa terra para deixar ela bem soltinha. Eu coloquei, gente, o humus de minhoca aqui também, tá?
o esterco. Então ela já tá adubada, essa terra, e a gente já tá com ela toda preparadinha para receber nossa patinha. O que que eu faço? Dá aquele mesmo procedimento. Boto terra ali até a metade do vaso, tá vendo? Tá mais ou menos aqui nesse vaso. E eu vou tirar aqui a patinha do vaso atual, do vaso que ela tá, pra gente ver como é que estão essas raízes. Ela tá explodindo, gente, pra sair desse vasinho. O vaso fica duro, não, ela começa a tirar raízes pra fora do vaso. Então, esse já é um sinal mais do que óbvio, mais do que nítido, que sua plantinha quer mudar de casa. Aperta aqui, ó, do lado do vaso, pra ir afrouxando bem o torrão. Automaticamente ela já vai saindo aqui. E aí, quando você puxa a planta, ela vem com facilidade, você não machuca ela. Nesse momento eu faço aquela boa e velha análise das raízes. Será que tá tudo bem com a planta? Gente, benzíssimo, né? Olha essa raiz aqui, perfeita, branquinha, sem nenhuma praga, sem nenhum probleminha aqui. Então tá ótimo, tá pronta pra gente replantar mesmo, tá? O que que eu faço? Solto esse torrão um pouco, até porque ela está no formato do vaso, isso não é bom. Então solta esse torrão um pouquinho, dá uma afrouxada nas raízes, tá? No futuro, se um dia ela tiver com a raiz muito grande, muito embolada, você até pode fazer a poda dela, mas não vou nem falar dessa aqui, porque ela vai para um vaso maior do que isso. Então a gente consegue colocar tudo certinho sem precisar mexer nessas raízes. Eu sempre vou soltando esse torrão para dar uma aliviada nessa pressão que as raízes sentiram esse tempo todo, tá? Eu nem solto muito não, olha só. Eu vou soltando aqui desse jeito, ó. Pode ir apertando, tá? E ela vai dando essa desenrolada aqui. A gente então vem com o vaso, encaixa ela, aí você já tira a medida. Se você colocou certinho a terra, aqui eu coloquei, tá? Desse jeito que tá aqui, eu consigo deixar a quantidade de terra, eu já encaixo ela aqui, tá vendo? Deu certinho no limite do vaso, e eu vou completar com o substrato aqui ao redor dessa terra e vou ficar apertando para ela firmar bem as raízes no novo vaso. Depois que você completar a terra, dá aquela firmadinha aqui. Gente, a patinha, a batatinha, o ideal é que ela fique mesmo um nível acima da terra, tá? Quando você molhar ela, aqui as raízes vão entrar em contato com a água, mas essa batatinha fica mais distante da umidade e aí evita apodrecer isso aqui. Então deixa ela um pouquinho mais alta, tá? Ela fica do lado de fora mesmo, essa batatinha, e assim, o que fica enterrado nela são as raízes, tá? A batatinha você não enterra não, deixa ela pra fora mesmo. E aqui a gente vai dar aquela boa e velha finalizada com a rega. Lembra qual é o combinado que a gente tem? Replantou, você vai molhar ela até a água escorrer por debaixo dos furinhos lá do vaso. Pode esperar que vem. Vai devagarzinho, vai com paciência. Aproveita e dá uma olhadinha aqui na batatinha, para limpando ela. Dá uma olhadinha aqui também, ó, nas folhas. Se tiver com mangueira, dá um banhozinho nela. Ó, começou. Derramou, pode parar de regar. E essa sessão de stories acaba por aqui, com a nossa patinha de elefante replantada e pronta para crescer mais e mais. Te vejo na próxima, tá? Beijo, solzinho!